Então, pessoal, bora continuar nossa aula aqui. Vamos resolver, então, alguns problemas sobre as equações de ordem superior. Então, o intuito é resolver esses exercíciozinhos que tem aqui, tá? Sempre lembrando que vocês vão fazer a utilização da fatoração ou da parte de encontrar raízes do GeoGebra. Eu vou fazer pelo aplicativo aqui mesmo, por ser mais rápido, tá? E mais prático. Mas lembra que vocês podem utilizar as funções que eu expliquei na aula síncrona. Para quem não lembra, basta assistir a última parte da aula síncrona, tá? Que vocês vão ver aonde eu aplico isso daí para vocês. Então vamos embora resolver esse primeiro problema aqui. Então a ideia é o seguinte, a gente precisa resolver essa equação diferencial que está aqui. É uma equação diferencial homogênea, tá? Pelo lado direito aqui, C igual a zero. A gente viu então que o intuito básico é primeiro fatorar esse polinômio aqui, quer dizer, não é bem um polinômio, tá? Mas é fatorar o nosso operador diferencial. Lembrando que se a gente fosse fazer ou montar a equação característica, ela seria r à quarta menos 2r ao cubo mais 2r ao quadrado menos 2r mais 1 igual a zero. Essa seria a equação característica associada a essa equação diferencial, tá? Mas aqui, tanto faz você encontrar as raízes para isso aqui igual a zero ou para isso que está aqui, beleza? Então, tanto faz. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos, então, calcular as raízes do seguinte... Eu vou colocar aqui polinômio entre chaves, só porque não é polinômio, tá? Em D dado por... Então, eu vou supor que isso aqui fosse um polinômio, tá? Supondo que isso aqui é um polinômio, vamos, então, achar as raízes dele, tá? Então, para achar as raízes desse polinômio aqui, eu vou utilizar o meu programa aqui, porque ele tem aqui, ó, polinômios, e aí que ele vem raízes, perfeito? Então, ele calcula aqui todas as raízes desse polinômio. Como é um polinômio de quarto grau, então a gente tem 4 raízes, tá? Então, ó, vemos que nosso polinômio possui 4 raízes. A saber, vamos colocar as 4 raízes aqui. Então, quem que vai ser? Eu vou colocar R1 como as raízes, tá? Então, vai ser 1, R2, R2 igual a também 1, tá? R3 igual a menos I e R4 igual a I, perfeito? Então, portanto, o que a gente pode observar aí é que nós temos 4 raízes, onde dessas 4 raízes o que a gente tem? Uma repete, tá? Que é o 1, e a outra é complexa. Como a outra é complexa, obviamente a gente sabe que o seu conjugado também é raiz. E se você comparar essas duas raízes que estão aqui, ó, ela se você tira só das raízes complexas, vemos que elas são da seguinte forma. Ou seja, é só uma forma de escrever com lambda e um mi, tá? Então você pode falar que R3 é igual a R4. Aí aqui o conjugado, tá? Eu vou colocar aqui em forma de conjugado, perfeito? E ela vai ser dada então por 0. Eu vou colocar aqui mais i, tanto faz, tá? Da onde é que a gente tira então que o lambda é 0 e o mi é igual a 1, perfeito? Então, se a gente for associar com aqueles casos que a gente já fez lá para a equação do segundo grau. Então, se a gente já tem as raízes, a gente poderia então fatorar essa equação aqui diferencial, tá? Então, ó, fatorando a equação diferencial, temos que... Então, você poderia reescrever isso aqui como sendo o seguinte, ó. D menos a primeira raiz, mais uma raiz é 1. Então, 1 aqui. Que multiplica D menos a segunda raiz, a outra raiz é 1 também, 1 para cá. D menos a terceira raiz, ó, mais uma raiz é menos I. Então, aqui vai ficar mais I. E do lado de cá, D menos I. Isso daqui, aplicado sobre a função y, tem que dar 0. Se a gente, então, continua fatorando, isso aqui vai dar D menos 1 ao quadrado. Ou seja, a raiz 1 repete 2 vezes. E, lembrando como tem raiz complexa, isso aqui é um polinômio do segundo grau. Ele vai ser D ao quadrado mais 1. Então, se você fatorasse, tá, esse operador diferencial, ele ficaria dessa forma que está aqui. Perfeito? Porém, como a gente já tem as raízes, a gente já pode ir direto para as soluções. Tá?
Então, deixa eu colocar aqui. Como já temos as raízes do polinômio, eu vou colocar característico, que é a mesma coisa, tá? Temos que, então vamos lá. Primeira coisa, é uma equação diferencial de quarta ordem. Se é uma equação diferencial de quarta ordem, então você sabe que tem 4 soluções fundamentais da base, perfeito? Então você sabe que vai ter y1, y2, y3 e y4. Então vamos para o primeiro. Gente, o primeiro aqui é o seguinte, vamos pegar isso aqui, raízes reais e que são iguais. Então você lembra aqui, ó, quando o delta era igual a zero, você tinha raízes iguais, então você tinha e elevado a raiz e t e elevado a raiz. Então aqui você vai pegar quantas vezes ele repete? 2. Então você vai ter e elevado a raiz, então 1t. E a segunda vai ser t e elevado a 1t. Lembrando que esse t aqui ele vai até 1 menos o expoente que você tem aqui. Tá? Então o expoente menos 1. Perfeito? Então, para essas duas primeiras raízes que são reais e iguais, você tem essas duas soluções da base. E para as raízes que são complexas? Para as raízes que são complexas, a gente sabe. Vamos aqui, ó. Quando o delta é menor do que zero, a sua raiz é complexa da forma lambda mais ou menos mi-i, e as suas soluções são e elevado a lambda t, cosseno de mi-t, e elevado a lambda t, seno de mi-t. Então, aqui o que a gente tem? Ó, esse daqui vai ser e elevado a lambda t, só que o seu lambda é zero, a gente acabou de ver. Vezes cosseno de mi-t, só que o mi é 1. Perfeito? E por fim, a sua quarta solução fundamental da base, ela vai ser e elevado a 0t, seno de mi-t. Perfeito? Então, tendo encontrado as 4 soluções da base, portanto, nossa solução geral da equação de quarta ordem homogênea será... Então vamos escrever então essa solução. Então você vai ter que combinar essas 4 que estão aqui, perfeito? Então você tem que a solução geral, ela vai ser uma constante C1 vezes Y1, mais uma constante C2 vezes Y2, mais uma constante C3 vezes Y3, por fim mais uma constante C4, Y4. Ou seja, então vai ser C1 que multiplica e elevado a t, mais C2 que multiplica t e elevado a t, mais C3 que multiplica e elevado a zero é 1, então vai dar cosseno de t, mais C4 que multiplica seno de 1 vezes t é t. Perfeito? Aqui eu posso colocar o e elevado a t em evidência na primeira parcela, vai dar C1 mais C2t, isso aqui sempre facilita para os cálculos das derivadas, se for preciso aplicar as condições iniciais, mais C4 seno de t. Perfeito? Então, essa daqui é a nossa solução geral da nossa equação homogênea. Então, observa, gente, não tem segredo. O problema maior é encontrar as raízes. Mas eu já estou mostrando para vocês que vocês podem aplicar as raízes pelo Symbolab, pelo GeoGebra, pela calculadora, se caso a calculadora de vocês o fizerem. Tá? Então, fiquem à vontade para poder fatorar ou encontrar as raízes da forma que quiser. O curso não é de encontrar raízes, o curso é de resolver equação diferencial. Para resolver equação diferencial, vocês têm que resolver, tá? Encontrando as raízes, tranquilo? Então, esse seria o maior problema. Mas, de novo, é aquilo que eu falo, não tem tanto segredo assim, tá? Então, beleza. Então, vamos resolver essa equação diferencial que está aqui agora. Ó. É usual que, se mesmo que eu te dê equação diferencial, escreve ela em forma de operador diferencial para ficar mais fácil fatorar. Então, aqui o que você tem? Ó? Derivada terceira. Então, d ao cubo. Mas aqui não tem derivada, então é 1 aplicado sobre a função y igual a 0. Então essa equação diferencial que está aqui, eu posso reescrever ela dessa forma. Agora, esse polinômio que está aqui, ó, vamos fatorar ele. Eu vou aqui, então, no meu programa, utilizar a fatoração e não as raízes, tá? Eu vou vir aqui, ó, em factor, que é a fatoração, tá? Quando ele fatorar, tá aqui, ó, ele me deu esse polinômio que está aqui. Então, isso daqui, fatorado, aplicado em y dá 0. Tranquilo. Só tirei esse sinal de igual aqui. Perfeito. Aqui, como ele colocou o d ao quadrado aqui, eu vou tirar ele daqui, vou colocar ele aqui na frente, não vai mudar nada mesmo, tá? É só a ordem. Então, quando você pega isso daqui e fatora,
você vai encontrar um polinômio dessa forma. Conclusão, o que você sabe? Tá vendo que tem uma raiz real aqui? Por quê? Aqui não tem d ao quadrado. Como não tem expoente, isso aqui então é uma única raiz. Tá? Então, ó, pela fatoração, vemos que R1 é igual a menos 1. Por que a raiz é menos 1? Porque lembra que aqui teria que ser d menos a raiz. Como aqui deu d mais 1, então a raiz é menos 1. Perfeito? Tá. E como a segunda parcela da fatoração é um polinômio do segundo grau, temos aí duas raízes complexas. Tá? Por que eu tenho duas raízes complexas aqui, gente? Porque quando eu fatorei pelo próprio software, isso acontece no GeoGebra também, ele não fatorou isso daqui. Então, se ele não fatorou, é porque tem raízes complexas, perfeito? Assim, vemos que... Então, gente, basta vocês encontrar as raízes complexas disso daqui. Eu vou encontrar aqui, ó, com o próprio programa, então eu vou vir aqui e vou pedir raízes. Tá lá, são essas duas raízes que estão aqui, ó. Então, a gente vê aqui, ó, R2 é igual a R3, e aqui eu vou considerar o conjugado dessa raiz, porque lembra que as raízes complexas sempre vêm aos pares, conjugadas, tá? Então, vai ser, ó, meio, então tá lá, meio, aí mais ou menos, escolhe uma, então vou colocar o mais aqui, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2i. Perfeito? Ó, presta atenção, o que eu estou te falando nisso daqui? É que o R2 é essa, e o R3 é o conjugado disso. Aí o conjugado disso daqui é você considerar o sinal de menos aqui, perfeito? E daqui você tira, então, obviamente, que o seu lambda é igual a meio e que o seu mi é igual a raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Então, você tira isso das raízes que você tem. Então, ó, tendo encontrado... Deixa eu só tirar isso daqui. As raízes, podemos escrever aqui. Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, escrever uma por uma, só que agora a gente vai ter só 3 equações. Deixa eu até pegar daqui para frente, porque como você vai ter raízes complexas, tem duas raízes complexas aqui. Então, quem que vai ser sua y1? Vai ser e elevado a menos a raiz. Como a raiz foi menos 1t. Quem que vai ser sua segunda raiz? Então, como aqui você teve duas raízes complexas, você vai utilizar o e cosseno. Então, e elevado a lambda. Então, menos t dividido... Opa, menos não, né? Mais t dividido por 2. Porque, olha, o lambda é meio. Então, vai ficar meio vezes t sobre 2. Cosseno de μt. Só que o seu mi aqui foi raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes t. Do lado de cá, o que você vai ter? T sobre 2, que multiplica raiz de seno de raiz de 3 sobre 2t. Perfeito? Então, tendo encontrado as soluções fundamentais da base, a nossa solução geral será dada por... Então, basta você combinar essas três funções. Então, basta eu pegar a combinação destas três funções com as constantes C1, C2 e C3, perfeito? Então, você vai ter C1 e elevado a menos t, mais... Como aqui você está tendo o e repetindo, eu vou colocar ele em evidência. Então, e elevado a t sobre 2, que multiplica. Aí, agora, você entra com o cosseno C1, né? C1 não, desculpa, C2, mais C3, entra agora com o seno, perfeito? Então, ó, observem, gente, ó, as constantes, o índice delas vão sempre acompanhar as funções. Ou se você não quiser usar índice, nada te impede de usar aqui, ó, A, B, C. Nada te impede, você pode utilizar, tá? A, B e C. Mas eu prefiro utilizar o C1, C2, C3, porque a depender do tamanho da sua equação diferencial, da ordem dela, você pode ter inúmeras raízes diferentes, tá? Então, tá aí resolvido. Ó, entendam as diferenças entre a solução que eu fiz na letra A e na letra B. Na letra A, eu achei as raízes do polinômio. Na letra B, eu fatorei o polinômio e depois encontrei as raízes. Então, fica a seu critério qual utilizar. Se vocês me perguntarem qual que eu acho mais fácil, como o software já encontra a raiz, encontra as raízes diretas. Eu acho muito mais fácil. Mas, de novo, fica a seu critério, tá? Você pode utilizar essas duas versões. Tranquilo? A letra C, então, aqui, ó. Na letra C, ele já nos deu aqui o polinômio.
Perfeito. E o que a gente vai fazer? Vamos encontrar as raízes daqui, ó. Então, as raízes de... Então, vamos pegar isso que está aqui. Vamos igualar a zero. Tá? E vamos pegar isso daqui. E eu vou, então, aqui no meu programa e vou pedir, ó, por favor, calcule as raízes aí, ó. Olha, polinômio de 7 graus. De grau 7, desculpa. Então, o que você espera? 7 raízes. Tá? Ou isso também 7 soluções na solução fundamental. Agora, observe essas raízes. Olha como que elas estão. Você tem 3 raízes iguais a zero. Você tem 2 raízes iguais a menos 1. E você tem 2 raízes iguais a 1. Perfeito? Então, ó, vemos... Encontra as raízes. Vemos... Então, aqui que você vê aqui. Você vê que R1 é igual a R2. Que é igual a R3, e eu vou falar que isso aqui é igual a zero. Você tem que 4 é igual a R5, e isso aqui é igual a menos 1, e você tem R6 igual a R7 igual a 1. Lembrem-se, gente, por favor, raízes quando repetem, você tem ela o número de vezes que for. Tá? Então, se o polinômio tem grau 7, e você tem uma raiz que repete 3 vezes, você tem 3 raízes reais iguais. Perfeito? Não fala que ela só tem 3 raízes porque só deu 3 valores diferentes. Tá? Não fala isso. Perfeito? Logo, fatorando o polinômio, não, vou colocar fatorando o operador diferencial, temos que... Então, ó, se você pega isso daqui e fatora, então vamos lá, ó, d menos a primeira raiz, que é 0. Essa raiz repete quantas vezes? 3. D menos a segunda raiz, que é menos 1. Vai ficar mais 1. Essa raiz repete quantas vezes? 2. D menos a terceira raiz, que é 1. Essa raiz repete quantas vezes? 2. Isso aplicado sobre y igual a 0. Então, se a gente fatorar a nossa equação diferencial, a gente obtém ela dessa forma. Tá? Isso daqui a gente poderia simplificar, tirando que d menos 0 é d. Isso aqui sobra d ao cubo, d mais 1 ao quadrado, d menos 1 ao quadrado, y igual a 0. Então, por que eu escrevi dessa forma? Porque se você utilizar o seu software, ou a ferramenta que você for utilizar para fatorar o polinômio, quando ele fatorar isso daqui, ele vai te dar isso daqui. E aí, a partir daqui de dentro, você tem que achar as raízes. Como aqui deu só d, a raiz é 0, óbvio, e ela repete 3 vezes. Como aqui deu d mais 1, uma raiz é menos 1, ela repete 2 vezes. E como aqui deu d menos 1, então a raiz é mais 1, que ela repete 2 vezes. Perfeito? Logo, temos que... Então, gente, agora falta a gente escrever então as 7 soluções. Então, deixa eu pegar aqui, porque a gente vai ter, ó, y1. Como não teve raiz complexa agora, a gente só teve raiz real, você só vai ter funções com e. Mas vamos lá. Primeira raiz. Ó, a raiz é 0. Então vai ser e elevado a 0t. Segunda raiz. O 0 repete quantas vezes? Não foi 3? Então você vai fazer aqui, ó, t elevado a 0. Só que a próxima também vai ter um t, só que ao quadrado 0. Preste atenção. Pro 0, ela repete 3 vezes. Então eu tenho 3 raízes com e elevado a 0. Para não ser raízes iguais, então aqui, ó, é 1t ao quadrado. Se fosse 5 vezes raiz 0, 1t ao quadrado, t ao cubo, t à quarta. Para você ter 5 funções com t é 0. Tranquilo? A quarta, agora já acabou com a função 0. Então vamos para menos 1. Então você tem com a menos 1 quantas raízes? 2. Perfeito? Então você vai ter ela aqui uma vez. Ela aqui outra vez, só que com um t aqui na frente. E agora falta 2 funções. Então, y6 de t igual a e elevado. Qual que é a próxima raiz? É 1t. Perfeito? Então, você vai ter y7 agora de t igual a t e elevado a 1t. Então, essas daqui são as suas 7 funções de base, tá? Da base fundamental. Então, portanto, temos que nossa solução geral será dada por. Então, vamos escrever aqui a nossa solução geral sem perda. Tá? Então, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui que tem 4 já. Tá? Colocar aqui. Pegar 3 aqui.
somar aqui na frente e trocar aqui para 5, 6 e aqui para 7. Perfeito? Então você tem as 7 funções. Então vamos colocar cada uma delas aqui. Deixa eu pegar aqui só para não ter que escrever as constantes de novo. Então pega aqui a função e elevado a 0 é 1, né? Então na verdade aqui isso seria 1, nem precisa colocar. Aqui você teria, ó, e elevado a 0 é 1, então isso aqui vai dar t. Esse aqui também seria e elevado a 0, que dá 1. Então aqui vai dar t ao quadrado. Perfeito. Agora para o lado de cá, y à quarta é e elevado a menos t. Elevado a menos t. Y à quinta, t e elevado a menos t. E do lado de cá, y à sexta, e elevado a t. Y à sétima, y7 aqui seria t e elevado a t. Tranquilo? Posso combinar aqui os e's que estão aqui, ó. Tá? Então, aqui eu posso colocar o e em evidência. Tá? Então, eu tiro o e daqui e coloco ele multiplicando isso daqui. Perfeito? Então, coloquei esse e elevado a menos t aqui em evidência. E do lado de cá eu posso colocar o e elevado a t em evidência. Então, deixa eu tirar ele daqui e ele vai multiplicar essas duas parcelas que estão de cá. Então, aqui está a nossa solução geral. Perfeito? Ó, com 7 constantes e 7 soluções fundamentais. Então, observa, gente, de novo, se você sabe resolver equação de segunda ordem, você sabe resolver de ordem superior. O que é o problema? Encontrar a raiz. Não foi possível encontrar as raízes, a gente tem que partir para outro lado. Mas quando for coeficientes constantes, é sempre possível encontrar as raízes. Seja por aproximação numérica, ou seja pelos softwares, tudo bem? Mas sempre tem como, tranquilo? Então, essa aqui é a nossa solução geral. Por fim, ainda nos problemas homogêneos, a gente tem esse problema que está aqui. Mas esse problema aqui ainda foi até muito bom, porque ele já te deu a forma fatorada, tá vendo? A única coisa que você sabe, olhando para a forma fatorada, é que, como aqui você fatorou e tem um polinômio de segundo grau, então é porque as raízes são complexas, perfeito? Então, ó, como o problema já foi dado com o operador diferencial fatorado, vemos que as raízes serão... Então, quais serão as raízes? Vamos começar aqui com a primeira real. Pega a primeira parcela aqui, ó, d-2. Ela não repete. Se ela não repete, você tem uma única raiz. E ela é real porque é um fator linear. E que número que você coloca no d que zera isso aqui é o d igual a 2. Então, uma raiz é 2. Então, R1 é igual a 2. Perfeito. Vamos ver as outras. Nesse daqui, é um fator linear também. Então, raiz real. Que raiz que é? Que número você coloca no d que zera isso aqui? Menos 5. Esse menos 5 repete quantas vezes? 3. Então, você vai ter aqui, ó, R2. R2 igual a R3 igual a R4 igual a menos 5. Repete 3 vezes essa raiz. Por fim, você tem então esse polinômio de segundo grau, que você sabe que terão raízes complexas. Então, você sabe que a sua quinta raiz, tá, e a sua sexta raiz serão complexas, onde uma é o conjugado da outra. Vamos colocar então essas raízes. Então, deixa eu pegar isso que está aqui e encontrar as raízes aqui, ó. Então, vou pedir para resolver. 2 menos 3i. Então, aqui você vai ter que é 2 mais 3i. De novo, lembrando, tanto faz se é mais ou menos. Você escolhe qual você vai utilizar, se o mais ou se o menos. Mas o que você sabe é dessa última aqui, que o seu lambda é igual a 2 e o seu mi é igual a 3. Perfeito? Então, calculando as raízes aqui. Então, como a gente calculou as raízes, temos que as soluções da base serão... Então, o que você tem? 6 raízes. Perfeito? Se você tem 6 raízes diferentes, então seu polinômio tem 6... a sua equação diferencial tem 6 possíveis raízes. Então, vamos à primeira. Vai ser 2. Tá? A primeira raiz é 2. Então, e elevado a 2t. Vamos para a segunda. O que você vai ter? E elevado a menos 5. Então, menos 5t. Como essa daqui repete, então você vai ter ela 3 vezes. Então, menos 5. E aqui também. E aqui também vai ser menos 5. Só que aqui vai ser t ao quadrado. Pois a raiz menos 5 repetiu 3 vezes. Tranquilo? E por fim, as outras duas vão ser complexas. Então, e elevado a 2t, cosseno de μt, então 3t, e elevado a 2t, seno de μt. Perfeito? Então, essas são as suas 6 funções. Portanto, nossa solução
geral será dada por... Então, a nossa solução geral vai ser a combinação dessas 6 funções que estão aí. Perfeito? Então, colocando as 6 funções aqui, vou copiar de novo. Então, vamos pegar essa daqui é a primeira, tá aqui. Essa daqui é a segunda, essa daqui é a terceira, essa daqui é a quarta, essa daqui a quinta e essa daqui a sexta. Perfeito? Só tirar esse y de t aqui que não gasta, nem esse outro igual. Então aqui o que a gente dá para simplificar? Nesse daqui, colocar o e elevado a menos 5 em evidência. Perfeito? Deixa eu colocar aqui embaixo. Então eu vou tirar o e a menos 5 daqui, vou tirar o e a menos 5 daqui, e vou colocar tudo isso daqui em evidência com o e a menos 5. Então eu peguei essas 3 parcelas e coloquei o e a menos 5 em evidência. Tá? E de cá eu posso colocar o e elevado a 2t em evidência. Então eu tirei ele daqui, deixa eu tirar ele daqui também, eu vou colocar ele multiplicando aqui na frente. Tá? É o que a gente já fez das outras vezes. Tá? Então elevado a 2t que multiplica c5 cosseno de 3t mais c6 seno de 3t. Tranquilo? Então essas foram as formas de se resolver as equações diferenciais homogêneas quando a ordem é superior. Perfeito? No próximo vídeo a gente resolve o exercício 9.